nós começarmos, eu quero compartilhar uma verdade que pode transformar completamente a maneira como você enxerga a sua vida cristã. Muitas pessoas entregam a vida para Jesus, mas continuam vivendo como se nada tivesse mudado. Ainda carregam culpa, medo, insegurança e acreditam que são definidas pelo seu passado. Mas a Bíblia nos ensina que, quando recebemos Jesus, não apenas mudamos de religião, nós recebemos uma nova identidade. É sobre isso que vamos conversar nessa aula. Quando colocamos a nossa fé em Cristo, Deus faz uma obra profunda em nós. Essa transformação acontece de dentro para fora. Talvez nem todas as mudanças sejam visíveis imediatamente, mas espiritualmente tudo muda. A primeira verdade é que você é uma nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Isso significa que o seu passado não define mais quem você é. Seus erros não definem você. Seus pecados não definem você. Aquilo que as outras pessoas disseram sobre você não define você. Agora, sua identidade está em Cristo. Você continua tendo a mesma personalidade, a mesma história e enfrentando desafios. Mas agora existe uma nova natureza vivendo dentro de você. Deus começou uma obra que continuará sendo aperfeiçoada durante toda a sua caminhada. A segunda verdade é que você foi adotado por Deus. Antes de conhecer Jesus, estávamos separados de Deus por causa do pecado. Mas, por meio do Cristo, fomos recebidos como filhos. Em Romanos 8,15 diz que recebemos o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Essa expressão Abba era uma forma íntima e carinhosa de chamar o Pai, semelhante a dizer paizinho. Isso significa que Deus não é apenas um criador distante, Ele é o seu Pai. Você faz parte da família de Deus. Você não precisa viver tentando conquistar o amor de Deus, porque em Cristo você já foi recebido como filho. A terceira verdade é que você foi justificado. Essa palavra pode parecer difícil, mas seu significado é maravilhoso. Justificação significa que Deus declarou você justo. Isso não aconteceu porque você nunca mais pecará. Também não aconteceu porque você merece. Aconteceu porque Jesus pagou completamente a sua dívida na cruz. É como se Deus olhasse para você através da justiça de Cristo. Sua culpa foi removida, sua condenação foi cancelada. Em Romanos 8,1 declara: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma das maiores certezas da vida cristã. A quarta verdade é que Deus iniciou em você um processo chamado santificação. Justificação acontece em um instante. Santificação acontece durante toda a nossa vida. É o processo pelo qual o Espírito Santo vai nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Isso significa que ainda haverá lutas, muitas lutas. Ainda haverá momentos em que você precisará vencer tentações. Ainda haverá áreas da sua vida que Deus irá transformar, mas isso não significa que Deus desistiu de você, bem pelo contrário. Cada dia é uma oportunidade para crescer mais na semelhança de Cristo. A vida cristã não é sobre alcançar a perfeição por esforço próprio, é sobre permitir que Deus transforme o nosso coração diariamente. Por fim, existe uma verdade que traz muita esperança: a segurança da salvação. Quando colocamos nossa confiança em Jesus, podemos descansar na fidelidade de Deus. Nossa salvação não depende de um desempenho perfeito. Ela depende da obra perfeita que Cristo realizou na cruz. Isso não significa que podemos viver de qualquer maneira. Quem ama Jesus deseja obedecer a sua palavra. A obediência não é o caminho para conquistar a salvação. Ela é o resultado natural de quem foi salvo. Quando nós entendemos a nossa identidade em Cristo, deixamos de viver tentando provar nosso valor.
Vivemos porque já fomos aceitos, já fomos perdoados e já somos amados. Nossa motivação muda completamente. Obedecemos porque somos filhos e não para tentar nos tornar filhos. Quero encerrar essa aula com uma pergunta para reflexão. Como você tem se enxergado? Por aquilo que o passado diz sobre você ou por aquilo que Deus declara em sua palavra? Não se esqueça, em Cristo você é uma nova criatura. Foi adotado como filho de Deus, foi justificado pela graça, está sendo santificado pelo Espírito Santo e pode viver com a segurança de que pertence ao Senhor. Que essa verdade fortaleça a sua fé e transforme a maneira como você vive todos os dias. Na próxima aula, vamos aprender como crescer espiritualmente por meio da Bíblia, na oração e na comunhão com os outros irmãos. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.